Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para saber por que a esquerda seduz. Primeiro que a esquerda e a direita no Brasil são uma coisa assim muito pitoresca, né? Aqui no Brasil você é de esquerda e direita de acordo com quem você é aliado, ou, né, é uma coisa muito subjetiva, muito relativa. Por exemplo, o Moro, né, história recente. Ora, ele foi treinado pela CIA para derrubar a Dilma, porque ele era de direita, e depois ele foi treinado pela KGB, se é que ela existe ainda, né? Não sei, para derrubar o Bolsonaro. Então, são coisas assim muito pitorescas, muito legais que acontecem no Brasil. Por exemplo, né, o escritor Jorge Amado, ele foi ele que criou, né, a lei que o livro não seria taxado, não teria um imposto sobre o livro. Ele, comunista, para que acontecesse? Se tivesse liberdade de expressão para garantir a circulação dos livros e da cultura e do conhecimento. Comunista. O Chicago Boy, Paulo Guedes, por outro lado, né, ele quer taxar o livro. Para quê? Para que você não tenha liberdade de expressão. E ele é de direita no Brasil. Ah, Cláudio, mas isso é um caso isolado. Não. No Brasil, essa esquizofrenia está na história do Brasil. Por exemplo, em 64, teve, né, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um movimento, né, pelos conservadores cristãos. Tá aqui, ó, a mulher aqui carregando até o tercinho, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E os militares entraram. Ora, e o que eles fazem? Eles, né, supostamente, eles vão fazer coisas da direita. Então eles fizeram uma reforma agrária que agradou a esquerda. Foi mais radical do que o Jango propunha. E o Jango era de esquerda. Os militares socializaram toda a economia, né, através do Delfim Neto. Socializar a economia é coisa da esquerda. Houve o divórcio dentro do regime militar, né? Foram os militares que ajudaram a propagar as ideias marxistas nos colégios. E é claro que houve a tortura, né? Os mártires que foram fabricados pelos militares e aquele exílio maravilhoso para você ir para Paris, Londres, essas coisas todas. E teve uma epidemia de meningite na ditadura militar que eles tentaram esconder da população porque era uma gripezinha, não matava ninguém. Então, dentro dessa realidade brasileira, como foi com a mãe de uma amiga minha, né, ela, como queria uma economia, né, sem ser social, ela queria que o Estado não fosse sócio majoritário em tudo, né, defendendo a empresa privada. Ela, no Brasil, ela era taxada de comunista, de esquerda, né, porque aqui no Brasil esquerdismo e comunismo é a mesma coisa. Entende esse absurdo de como é que funciona a mente desse povo brasileiro? Por isso que eu falo, gente, olha, esquerda e direita no Brasil, cuidado, né? Outro dia, no vídeo passado, eu falei, olha, teve um político aí que disse que, né, cultos são coisas essenciais em pandemias e outras coisas mais. Vocês estão dando um poder ao Estado laico de mandar na igreja, mais do que os papas e os bispos. Mas isso é só um detalhe técnico, né? Porque o cara vai dizer que eu sou comunista, né? Porque eu sou contra o Estado laico. Então, entenda isso. Essa doença mental, né? Essa esquizofrenia que é o Brasil. É preciso também entender o que é o conservadorismo. O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a comunidade local, a religião, chuchu beleza, além dos usos e costumes, tradições e convenções.
O conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento revolucionário e de políticas progressistas. Mas é importante entender que o conservadorismo não é um conjunto de ideias políticas definidas, pois os valores conservadores variam enormemente de acordo com os lugares e com o tempo. Por exemplo, conservadores chineses, indianos, russos, africanos, latino-americanos e europeus podem defender um conjunto de ideias e valores bastante diferentes, mas que estão sempre de acordo com as tradições de suas respectivas sociedades. Então, gente, você lê isso e fala, pô, que coisa linda, que coisa básica, vamos ser todos conservadores e tal, né? Como o senhor Rodrigo Constantino, né, botou lá, né, que a P do banana, pra gente não tomar um strike aqui, porque não pode falar a palavra, né, me falaram aí, né, a P do banana é algum dos esquerdistas que querem botar a P do banana no mundo. Só que tem um detalhezinho técnico, tá? Se você prestar atenção na história, isso é completamente falso. Porque dentro dessa ideia, tá, a pedobanana é algo moderno. A condenação, né, da pedobanana. Porque vamos voltar ali na história. Por exemplo, a esposa, né, do Barão de Mauá, ou Visconde de Mauá aqui no caso, né? Ela, quando se casou, tinha 16 anos, né? A Carlota Joaquina casou com 10 anos. E a Santa Isabel de Portugal se casou com aproximadamente 11 anos. Né? E, pegando a Bíblia Sagrada, segundo a tradição católica, né, com quantos anos a Virgem Maria, né, estava quando concebeu Jesus? Ela era maior de idade? Então, dentro desses valores, né, conservadores, essa bodega era permitida. Correto? A escravidão. A escravidão aqui no Brasil era defendida pelo Partido Conservador. Né? Tá aí o José de Alencar para não deixar eu mentir. Aliás, o José de Alencar, ele é o exemplo dessa esquizofrenia da política brasileira. Porque ao mesmo tempo que as obras dele têm caráter abolicionista, segundo, né, o José de Alencar, tinha que se manter a escravidão. Ele defendia essa instituição escrevendo cartas para o Dom Pedro II, né, quando ele propôs abolir a escravidão. Ele tinha essa defesa. Então você veja que essa esquizofrenia, né, dentro da política brasileira é uma coisa que vem lá de trás. Então cuidado, tá? Nesse negócio de ser conservador e modernista, tá? Que dependendo da história você pode ser o vilão ou o herói. Entenda isso. As coisas que eu falo não são tão preto no branco como aqui no Brasil essa direita e essa esquerdinha querem botar, não. O buraco é mais embaixo. Essa esquizofrenia política vem lá de trás, desde a Revolução Francesa, né? Mas, né, para você não ir tão longe. Mas o que era a Revolução Francesa? Era para combater a tirania, e com Robespierre, né, depois da Revolução Francesa, é que houve a tirania, né, aos gritos de liberdade, igualdade e fraternidade. É uma esquizofrenia, né, dos jacobinos de esquerda. E aí por isso que a esquerda ficou com essa noção de violência e radicalidade. Né? Então são coisas que você tem que saber para entender o que é a esquerda. Por que a esquerda seduz? Aí é que vem a seguinte questão. Uns vão falar, eu sou trabalhador, então não posso ser a favor do patrão. Beleza. Você quer um salário mais justo? Beleza. Né? Mas, olha só,
Eu peguei um texto aqui da esquerda, né, e botei assim: se você acha que o dinheiro não é o santo graal da humanidade, né, se você não adora mamon, né, você tem que prestar culto ao dinheiro, então você é de esquerda. Eu aposto que a maioria das pessoas que está me escutando aqui já se identificou com isso. E fala: não, mas eu não sou de esquerda. Mas você entende como é que o discurso seduz? É aquela coisa, eu não estou aqui para te convencer pelo discurso, mas eu estou te dando aqui a ideia. Então o que é a esquerda bonitinha? É extinguir o capitalismo, né? E as injustiças que eu vejo do capitalismo, porque o capitalismo realmente produz injustiças, né? Então, eles iam fazer, né, as más ações dos homens, as más intenções, aquelas coisas torpes, seriam coisas execráveis. Eles seriam um partido honesto, mais honesto do Brasil. Que coisa linda, que coisa básica. Todo mundo quer isso. A gente está livre da ganância, da insensibilidade da burguesia. Eu acredito que a maioria das pessoas queira estar livre disso. E aí vem, né, duas questões aqui que eu achei interessante. O bem-estar viria muito mais do senso de justiça em dividir o pão existente do que com os ganhos da produtividade. Produzir mais pães a menores preços. Né? Que coisa linda, gente. Olha, vamos dividir o pão, vamos ser fraternos. Só que tem um detalhezinho técnico. Produzir mais e ter menor preço é uma característica do capitalismo. Tanto é que, né, vem a segunda coisa que eu vou ler. No primeiro momento, todos seríamos recompensados proporcionalmente por aquilo que produzíssemos. Está lá na Bíblia. Né? Deus vai recompensar cada um de acordo com as suas obras. Né? E ainda por cima era produzir para a coletividade, para todos. Isso é um socialismo. E no segundo momento, cada um produziria de acordo com a sua capacidade e ganharia de acordo com a sua necessidade, o comunismo. Parece bonitinho, mas é aqui que o negócio, né, vai pro brejo. A vaca vai pro brejo. Né? Vamos supor que você tem um amigo seu que produza 10 canetas e venda as 10 canetas. E aí você, né, você pegou e você produziu 1000 canetas. E você vendeu as 1000 canetas. É o Estado que vai dizer quanto é que você tem que ganhar de acordo com a sua necessidade que ele determinar. Olha que legal, que coisa básica, que coisa linda. Então, você não vai ser recompensado de acordo com aquilo que você produziu. Não existe isso. Economicamente falando, isso foi pro brejo. Mas o discurso, a teoria é bonita se você não parar para pensar. Como capitalista malvadão, que é uma realidade. Então, economicamente falando, o comunismo não tem como existir. Ponto final. Nessas poucas linhas aqui que eu falei, tá? Isso prova isso. Mas o que o comunismo fez e por que ele seduz tantos religiosos? Porque ele pegou algo que era cristão, roubou, usurpou e botou na linguagem dele. Porque realmente Jesus Cristo falava de uma sociedade onde os pobres, os fracos e os marginalizados tinham o direito de decidir. Foi isso que fez o cristianismo se diferenciar das outras religiões. Não é, por exemplo, como o hinduísmo, que você vai reencarnando e ficando mais rico, subindo
né, tendo uma ascensão social maior. Não, bem-aventurados os pobres. São Tiago fala que a gente está aqui para acudir os pobres. A gente não pode discriminar os pobres. É eles que a gente tem que socorrer. Então esses demagogos, esses ladrões, né, estão fora do plano. Entendeu? Esse povo que rouba em nome de Deus, esse povo que rouba o povo, fazendo taxa sobre taxa, isso está fora do plano de Deus. Então, é aquela coisa, isso está dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Só que tem um detalhe técnico: Jesus Cristo não veio só para os pobres, ele veio para todos. Felizes são os pobres, sim, mas felizes também são os ricos que podem ajudar os pobres. Jesus Cristo jamais condenou o pobre ou o rico. O que ele condenava era a ganância. Mas com um discurso aparentemente cristão, como vocês viram naquilo que eu falei no texto passado, né, sobre, né, não adorar o dinheiro, promover a justiça social, o direito dos trabalhadores, o direito dos pobres. Isso tudo é um discurso cristão que os comunistas deturparam, como todos os revolucionários deturparam os discursos cristãos. Dividir o pão, gente, não tem nada mais cristão do que isso, mas que eles vão deturpando, escamoteando e escondendo a verdade. Seduz, porque o discurso, a teoria é muito bonita. A prática, como pode se ver, é outros 500. Então, gente, entenda isso. É fundamental que você entenda isso para você discutir esquerda e direita no Brasil, que é uma coisa muito relativa, não tem nada a ver com ideologia, e sim a quem você está, né, apadrinhado, associado, encantado naquele momento, não com as ideologias daquela pessoa. Assim como lá, né, no regime militar, a pessoa era de esquerda por discordar de propostas esquerdistas, como estatizar, né, as empresas. Hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas não veem o que está acontecendo, né? Esse pessoal que fica defendendo esquerda e direita aqui no Brasil, na sua grande maioria das vezes, não entende o que está acontecendo. Então, gente, é isso aí, ó. Gostou do vídeo? Dá seu like, seu dislike, compartilha nas redes sociais. E ó, eu tô com um livro novo lá no Apoia-se, tá? Vai lá, The Alien Zeta Band e Império dos Dragões. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.